gente vai continuar falando dos cineastas brasileiros. Dessa vez, nessa segunda parte, a gente vai falar de Jorge Furtado e Fernando Meirelles. Jorge Furtado, nosso cineasta, nasceu em Porto Alegre. Foi diretor e roteirista de diversos curta-metragens, ganhadores de diversos prêmios no Brasil e no exterior, como foi o caso de Ilha das Flores, de 1989. Ele foi roteirista de diversos longas, inclusive Houve Uma Vez Dois Verões e O Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara, Saneamento Básico, entre outros tantos. E já para a televisão, Jorge Furtado foi roteirista do Programa Legal, A Vida ao Vivo Show, Brava Gente. E para a série Brasil Especial, ele teria adaptado 12 clássicos da literatura brasileira, entre eles O Alienista, O Coronel e o Lobisomem, Lisbela e o Prisioneiro, e também escreveu minisséries Agosto, Memorial de Maria Moura, Luna Caliente, A Invenção do Brasil. Galera, ele também foi diretor e idealizador de A Comédia da Vida Privada, um dos grandes sucessos da Rede Globo. Foi criador da produtora Casa de Cinema de Porto Alegre e continuou com vários projetos de cinema e televisão, tendo se destacado no roteiro final da premiada série Sob Pressão. Bom, a partir de agora, vamos falar só um pouquinho de Ilha das Flores. Essa obra fala do atual modo de produção e do consumo baseado nos moldes do sistema capitalista que gera o consumismo. Deixa eu explicar melhor. Além da imensa desigualdade social, Jorge Furtado, nesse curta, ele vai nos informar, ele vai nos passar a mensagem de que é necessário despertar a consciência das pessoas para o que está acontecendo. A obra promove diversas discussões sobre o consumismo, a desigualdade social, a fome e a pobreza. Ela desperta também, gente, a reflexão e a análise crítica sobre esses processos. Ilha das Flores é um curta-metragem de 13 minutos e que pode nos presentear com informações importantes e que, com certeza, promoverão em nós, tá? E nas pessoas, de um modo geral, a reflexão crítica. O documentário é uma produção de Mônica Schmidt, Giba Assis Brasil, Nora Goulart, com o roteiro de Jorge Furtado. Ilha das Flores, na verdade, é um local numa cidade, quer dizer, na cidade de Porto Alegre. É um local destinado a um depósito de lixo. O curta apresenta a trajetória de um tomate, desde a sua colheita até o descarte por uma dona de casa, até a chegada ao lixão da ilha, onde as crianças disputam esse alimento que sequer servia de alimento para porco, gente. Em resumo, o curta faz uma crítica às desigualdades sociais geradas pelo sistema capitalista e pela ausência de políticas públicas para solucionar a miséria de parte da população brasileira. Esse curta demonstra os seres humanos numa condição baixa, ou melhor, uma condição abaixo de porcos. E assim é Ilha das Flores. E rapidamente, O Homem que Copiava. Alguém viu esse filme? Bom, então você deve lembrar que ele juntou o Lázaro Ramos, um roteirista expert das telas, uma história bem original, um cara com drama, comédia e muita animação. Ou seja, o resultado só podia ser O Homem que Copiava. Esse longa tem Lázaro Ramos como personagem principal. Ele foi dirigido e roteirizado por Jorge Furtado, o mesmo que a gente acabou de falar que criou Ilha das Flores, tá, gente? É o seu primeiro projeto em forma de longa. O orçamento foi extremamente alto. Os custos chegaram na casa de 3 milhões de reais. Os atores eram todos profissionais, conhecidos, famosos. Posso até citar aqui para vocês alguns. Lázaro Ramos, Leandra Leal, Luana Piovani e Pedro Cardoso. Não posso esquecer do seguinte, esse filme já teria sido rodado anteriormente apenas com jovens atores gaúchos recém-saídos do teatro. Bom, mas voltando ao Homem que Copiava, o original, foi todo decupado em storyboards na tentativa de restabelecer uma linha do tempo na história, determinando o que era presente e o que era flashback. Mas, na verdade, isso foi deixado de lado pelo Furtado. A história segue aos pulos, em várias direções. A única condução é a lógica particular do personagem. No caso, o personagem André, feito pelo Lázaro Ramos, que é um jovem que está à beira da esquizofrenia e vai relacionando tudo de uma maneira muito estranha, muito peculiar, muito particular. Esse jovem trabalha em uma papelaria como operador de copiadora e se informa sobre tudo que está acontecendo no mundo por meio dessas cópias que ele vai tirando.
e elas vão sendo cuspidas da máquina. A trama, na verdade, é uma colagem de gêneros, tá? Nosso protagonista é um cara que fala pouco, pensa muito. Daí, no caso do Jorge ter recorrido à narrativa em primeira pessoa, em quase todo o filme. Esse personagem fala em uma linguagem coloquial que foi definido pelo Furtado como um gênero de literatura que ele chamou de escassa. É uma forma de ouvir quase toda a história que pode agradar aos poucos os espectadores. Bom, gente, e continuando a nossa saga de cineastas brasileiros, vamos falar de Fernando Meirelles. Fernando Meirelles é um cineasta, produtor, diretor e ficou internacionalmente conhecido após a indicação ao Oscar de melhor diretor com o filme Cidade de Deus, que daqui a pouco a gente fala dele. Fernando nasceu em São Paulo e desde muito jovem se interessou pelo audiovisual, pelo cinema. E foi justamente quando na infância ele teria ganhado uma câmera filmadora de seu pai. E outra curiosidade, ainda na infância, ele conheceu diversos lugares. Ele esteve na Ásia, na América do Norte, na África, em viagens que ele fez com seu pai, que era médico. E essas viagens teriam proporcionado a ele conhecimento de diversas culturas, o que expandiu seus conhecimentos, a sua visão de mundo. E aí ele foi adquirindo um olhar mais humano sobre tudo ao seu redor. Na juventude, galera, ele cursou arquitetura na USP, Universidade de São Paulo. Concluiu seu TCC com um filme, olha que curioso. E mesmo com o diploma de arquitetura em mãos, Fernando Meirelles optou por não seguir essa carreira. Juntou com outros amigos que também estavam trabalhando com audiovisual, ele abriu uma produtora independente, que na época ficou conhecida como Olhar Eletrônico, que produzia filmes experimentais. E por ironia, essa produtora começou despretensiosa e acabou conseguindo muito sucesso com alguns trabalhos elogiados pelo público. Entre eles, o famoso Castelo Rá-Tim-Bum, dos anos 90, que a gente já falou anteriormente. Mais tarde, a sua produtora mudou de nome, passou a ser chamada de O2 Filmes, e o foco principal passou a ser vídeos e campanhas publicitárias. E mais tarde tornou-se um dos principais nomes nesse segmento de cinema, tá? E ele estreou um outro gênero, o filme O Menino Maluquinho 2, A Aventura, esse filme de 1998. No entanto, uma outra produção dele, As Domésticas, de 2001, foi extremamente marcante na sua carreira e chamou a atenção para essa classe social. E a produção tem um roteiro aclamado pela crítica, ou seja, o seu trabalho fez sucesso. Mas vamos falar de Cidade de Deus. Cidade de Deus, sim, merece um pouco da nossa atenção. Dirigido por ele mesmo, por Fernando Meirelles, co-dirigido por Katia Lund, foi inspirado no romance publicado em 1997, de um cara chamado Paulo Lins. A trama é construída com base no crime organizado do bairro Cidade de Deus, subúrbio do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, entre as décadas de 1960 a 1980. E para compor esse elenco foram cerca de 110 garotos de diversas comunidades do Rio de Janeiro. Todos eles participaram durante 8 meses de uma oficina de interpretação criada pelo Fernando Meirelles e pelo Lund. As filmagens foram todas realizadas durante 9 semanas e a produção do filme teve um custo de 3,3 milhões de dólares aproximadamente, o financiamento de 85% pela produtora, a O2, e o restante pela lei do audiovisual. Cidade de Deus é narrada do ponto de vista de um garoto chamado Buscapé, que foi interpretado por Alexandre Rodrigues. A história, gente, apresenta um crime violento ligado ao tráfico e ao crime, do qual Buscapé encontra a possibilidade de escapar ao tornar-se quase que acidentalmente um fotógrafo. Agora vamos falar de Dois Papas, um dos filmes que deu o que falar. Dois Papas é uma produção da Netflix que concorreu ao melhor roteiro adaptado por Anthony McCarthy, melhor ator Jonathan Pryce e melhor ator coadjuvante Anthony Hopkins. O Fernando Meirelles, ele admite que algo mudou na vida dele. Depois que ele ouviu pessoas falando sobre fé, oração e espiritualidade, ele resolveu e passou a até sentir uma pontinha de inveja de quem tinha essa capacidade de conexão com a fé. A partir de então, ele disse numa entrevista que a vida dele pareceu ficar mais leve. Se alguém fora de nós toma conta de tudo, e mesmo quando tudo dá errado, como ele tem um propósito? Acredita-se que o mal teria acontecido para o bem. Isso ajuda a viver. Isso eram os
os pensamentos do nosso diretor de Cidade de Deus, tá? O filme, Os Dois Papas, narra um encontro entre dois homens que discordam absolutamente de tudo, mas ouvem, isso é muito legal, o que o outro tem a dizer. Esse filme também estimulou o cineasta a exercitar o seu lado mais tolerante, menos agressivo. Esse exercício é passado pra gente. E esse é o grande esse é o grande desafio do Brasil hoje. O convite para participar de um projeto como esse, quando um produtor americano procurou para dirigir a cinebiografia do Papa sobre Papa Francisco, e as voltas da cerimônia da abertura dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio, nessa bagunça toda, Meirelles gostou da proposta, mas pediu um tempo. Passados 2 anos, o que era apenas uma ideia virou um roteiro no papel e foi assinado pelo escritor neozelandês Anthony McCarthy, o mesmo de A Teoria de Tudo, de 2014. Tá? Dessa vez, o cineasta não pensou 2 vezes. Eu sou fã do Papa Francisco, porque ele é uma das vozes mais importantes atualmente. Então, enquanto os outros só pensavam em erguer muros, ele é o cara que quer construir pontes. Eu achei isso muito bonitinho. Com o roteiro nas mãos, o Meirelles, então, procurou conhecer um pouco mais da vida de cada um de seus personagens títulos. De um lado, o argentino Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, de 83 anos. E do outro lado, o alemão Joseph Aloysius Ratzinger, o Papa Bento XVI, de 92 anos. Além de ler o que escreveram, ele conversou com pessoas que conviveram com esses papas. Meirelles chegou a passar 2 meses na Argentina, batendo papo com os padres, com as freiras, com os ex-seminaristas, pessoas que conheceram o arcebispo de Buenos Aires de perto, que ficaram do lado dele. O Meirelles falava que teria ficado surpreso ao saber que o jesuíta era um homem muito sério que nunca sorria e era conhecido por ser uma pessoa desagradável. Pensa, já em relação ao Bento XVI, os comentários que eu vi eram sempre mais favoráveis. Já dizia isso Meirelles. Era um homem tímido, mas doce e muito inteligente. E assim foi a obra Os Dois Papas.